Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa sexta videoaula de Fundamentos de Matemática Elementar 1. Hoje vamos trabalhar com conjunto dos números irracionais e reais. Conjunto dos números irracionais, que é representado pela letra Isão. Assim como os outros conjuntos, têm suas letras naturais N, inteiros E, racionais Q, os irracionais é I. O livro do IES ele não aborda essa letra para os irracionais, beleza? Então vamos começar. Existem números cuja representação decimal com infinitas casas decimais não é periódica. Por exemplo, o número decimal 0, 1, 0, 1, 001, 00001. Lembrando novamente, é 0,1, 01, 001, 00001, em que o número de algarismos 0 intercalados entre os algarismos 1 vai crescendo. É não periódico. Ele representa o número não racional. Ele representa o número irracional, beleza? Outros exemplos de números irracionais, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 0, 1. Observe que não está tendo uma repetição, tá? Ah, professor, mas está crescendo os números. Ok, mas não está tendo ali um período, né? Agora aqui, olha, 6,20, 200, 2000 e assim por diante. Não está repetindo algum número. 34,56, 78, também não está repetindo nada. Chama-se conjunto dos números reais, vai ser representado pela letra R, aquele formado por todos os números com representação decimal, isto é, decimais exatas ou periódicas, que são os números racionais que vimos na aula anterior, e as decimais não exatas e não periódicas, que são os números irracionais. Então o livro gosta de falar isso, que os irracionais é o conjunto dos números decimais não exatas e não periódicas. Dessa forma, todo número racional é um número real, ou seja, o racional vai estar contido nos reais. Além dos racionais, estão em R números irracionais, como? Então, só recapitulando, nós vimos que os racionais estão no reais e também os irracionais estão contidos nos reais. Então, todos os conjuntos que vimos até agora estão contidos nos números reais. Então, raiz de 2 é 1,41, 42, 136 e assim vai indo. Ou seja, a gente não vai ter uma repetição aqui das casas decimais, Então, isso aqui não é um número periódico, uma dízima periódica. O π, 3,14, 3,14, 15, 9, 26, ou seja, esse também é um número irracional. Então, são dois exemplos famosos de números irracionais. Se quisermos outros números irracionais, podemos obtê-los, por exemplo, por meio da expressão raiz de π, em que π é primo e positivo. Então, outros números racionais são raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7 e por aí vai, tá? Existem outras formas de construir um número irracional. Aqui está falando o seguinte, ó, se α é irracional e R é racional não nulo, então, quando você soma um irracional com um racional, você vai obter um número irracional. Se você multiplica um irracional com um racional, você também vai obter um irracional. E se você faz a divisão deles também, não importa qual vai ser o numerador, mas se você pega um racional e um irracional, vocês vão ter números irracionais. Exemplo, aqui olha, raiz de 2 mais 1, estou somando um irracional com um racional. Então essa soma vai ser um número irracional. Quando multiplico e quando estou fazendo a divisão, beleza? Então aqui esses resultados são números irracionais. Além dos racionais, destacamos em R três outros subconjuntos. Então, quando aparecer um R com mais aqui, ou seja, vocês querem trabalhar com o conjunto dos números positivos e o zero. Uma outra forma de falar isso é o conjunto dos reais não negativos. Agora, quando tem um R e o menos, você quer trabalhar com os números negativos e o zero, ou seja, o conjunto dos reais não positivos. Quando tem um R com um asterisco, são o conjunto dos reais não nulo. Então, você não pode trabalhar com o zero. Operações em números reais, no conjunto dos reais. As operações de adição e multiplicação reais gozam das mesmas propriedades vistas lá no conjunto dos racionais. Lembram lá? Nós vimos lá a associatividade da adição, comutatividade, existência do elemento neutro, existência do elemento simétrico, isso tudo na adição. E na multiplicação a mesma ideia, associatividade na multiplicação, comutatividade na multiplicação, elemento neutro na multiplicação e o elemento simétrico, que no caso a divisão. E isso para o R asterisco diferente de zero.
Então, todas as propriedades vistas anteriormente são válidas aqui nos reais, beleza? Os números reais e a reta. Então, vimos anteriormente que conseguimos trabalhar com uma reta, onde temos uma reta orientada, né? Então, se você está trabalhando do zero para a direita, são os números positivos, do zero para a esquerda, os números negativos. Nós vimos essa reta orientada com os números inteiros, né? Analogamente, os números racionais não inteiros também podem ser colocados nessa reta. Então, se você quer um meio, então você vai andar, né, do zero para a direita, ou seja, anda meia unidade. E assim por diante, né? Quer andar menos 4/3, então anda menos 4/3. É interessante vocês terem uma noção onde fica o 3 sobre 2. 3 sobre 2 é 1,5. Então fica aqui entre 1 e o 2. Então isso é importante para vocês trabalharem com inequações, com intervalos, beleza? Isso ajuda bem. Os números racionais, entretanto, não preenchem completamente a reta. Isto é, há pontos da reta que não representam nenhum racional. Por exemplo, entre os pontos 1,41 e 1,42 fica o ponto que representa a raiz de 2. Então, entre dois números racionais, vocês não vão conseguir completar essa reta, porque ali existem, se a gente estiver trabalhando só com os números racionais, né? Porque ali existem infinitos números irracionais. Beleza? Quando representamos também sobre a reta os números irracionais, cada ponto da reta passa a representar necessariamente um número racional ou irracional, portanto, real. Isto é, os reais preenchem completamente a reta. Então agora quero completar a reta toda. Então lá, a gente só tinha visto os inteiros, depois vimos os racionais, né? Só que entre racionais ainda tinha buracos na reta. Então para completar toda a reta, faltou colocar o quê? Os irracionais. Vimos lá que entre dois números racionais, a gente poderia colocar alguns números irracionais, na verdade, infinitos números racionais. Se você consegue colocar todos esses irracionais junto com os racionais, você completa a reta. E essa reta vai ser chamada de reta real. Então, toda vez que a gente estiver trabalhando no nosso curso e estiver falando de reta real, vocês vão ter que ter em mente que a gente tem todos os números nessa reta real, tá certo? Aí ele vai falar assim, na reta real represente os valores de x que é maior que a. Então você está pegando todos os valores reais que são maiores do que a. E assim por diante, né? Na reta real os números estão ordenados. Um número a é menor que qualquer número x colocado à sua direita e maior que qualquer número x à sua esquerda. Então foi o que eu falei ali no exemplo de cima, né? Então, se você tem um A, aí você tem um X pertence aos reais, você quer X maior que A, então você quer todos os valores à direita. E o X menor que A, você quer todos os valores o quê? À esquerda. Então, é isso. Exercício, quais das proposições abaixo são verdadeiras? Então, vou fazer rapidamente com vocês. 3 pertence aos reais? Verdadeiro. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos reais? Verdadeiro. O conjunto dos inteiros está contido no conjunto dos reais? Verdadeiro. Aqui, olha, R menos Q, R menos Q e R menos Q é representado pelo conjunto dos irracionais, né? São os números que estão no conjunto dos reais, exceto os números que pertencem ao conjunto dos racionais. Então, isso aqui é a mesma coisa que o conjunto dos irracionais. Meio pertence a esse conjunto? Falso. Raiz de 4 pertence a esse conjunto? Falso, né? Porque raiz de 4 é 2. Agora, raiz cúbica de 4 pertence a esse conjunto? Vocês conseguem pensar em algum número inteiro que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 4? A gente não consegue, né? Então isso aqui é verdadeiro. E por último, aqui temos subtração de dois números irracionais. Neste caso, é irracional também, tá? Mas aí fica uma pergunta para vocês pensarem. Uma subtração de qualquer números irracionais sempre será irracional? Eu já afirmo que não, tá? Existem números que quando você faz dois números irracionais, quando você faz a subtração, pode ser um número racional. Pensa aí e nos próximos encontros vocês tentam me responder. Aqui eu deixei 3 exercícios para vocês treinarem, tá? Então, número 1, eu coloquei vários números reais e vocês vão colocar esses números na reta orientada, tá? Aqui tem os números negativos, tem números inteiros, números irracionais, números racionais. Então, vocês brinquem lá para apenas visualizar onde fica cada número, né? Aqui eu peço para vocês calcularem o valor dessa
expressão, né, que se tem 0,2 vezes 0,7 menos 4 vezes 0,01 dividido por 0,5 vezes 0,2. Então, aqui, observe que são só números racionais, tá? Seria mais para a aula anterior, mas vamos treinando algumas continhas aí. E por fim, eu quero que vocês mostrem que isso daqui, né, raiz de 4 mais 2 raiz de 3 é igual a 1 mais raiz de 3. Então, eu quero que vocês pensem aí, existem alguns exercícios clássicos, tá? Em relação a demonstrar que isso aqui é igual. Então, vocês pensem um pouco e depois a gente resolve esse exercício. Pessoal, então é isso. Um grande abraço. E lembrando, né, que o material usado foi o livro do IESE, Fundamentos de Matemática Elementar, Conjuntos e Funções, onde trabalhamos com exemplos, exercícios, definições e alguns outros resultados. Então, um grande abraço e até a próxima.